E aí, galera apaixonado por botânica, seja bem-vindo aqui ao canal Bio Coutinho. Você que ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva, tá bom? E o nosso assunto de nossa aula de hoje é sobre as gimnospermas, que são plantas vasculares, tá bom? E ela tem o significado desse nome de ginos, que vem do grego, que significa nua, esperma, semente, que quer dizer o quê? Que as suas sementes elas não são envolvidas por um pericarpo, por um fruto, diferente das angiospermas, tá bom? Que é um assunto que a gente irá ver depois, tá bom? Mas em especial a gente vai ver alguma das classificações na nossa aula de hoje, mas em especial nós vamos abordar aqui sobre as grigofitas, tá bom? Por isso permaneça aí na aula. Qualquer dúvida depois você pode estar lá, perguntando, que vai ser um prazer lhe responder, tá bom? Um grande abraço. Vamos para a aula e rode o assunto. Bom, então vamos lá, Nós temos aqui as gimnospermas, dando continuidade aqui. Então, olha só, as gimnospermas elas são plantas vasculares, pois elas possuem seus vasos que são os condutores da sua seiva. Então ela vai apresentar as sementes nuas, como já mencionei lá na nossa introdução, que são sementes que não são envolvidas pelo fruto. Também que pode ser observado, que não se observa a presença de flores, sendo em alguns casos, os estróbitos também são chamados de cones, que nas gimnospermas nós vamos encontrar, eles vai produzir tanto os estróbitos que são capazes de produzir o pólen, como também os estróbitos que são capazes de produzir óvulos. Então, por ser uma planta vascular, nós vamos ver aqui que a gimnosperma ela destaca-se, pela presença do xilema e do floema, que são, o xilema que é responsável por carregar a seiva bruta, que é a água e sais minerais, da raiz, as folhas, e o floema, que é responsável por levar a seiva, elaborada, que é a solução aquosa dos aminoácidos de açúcares, da folha ao caule e a raiz. O corpo dessas plantas é organizado em raiz, caule e folha. Então, sendo importante também que destacar que muitas espécies observa-se o crescimento em espessura. Então, são árvores de grande porte. Nós temos aqui, uma ilustração da semente. Ela vai ter esse revestimento, para resistência, da semente, essa parte mais dura. E nós vamos ter a reserva nutritiva e o embrião. As gimnospermas, elas têm as suas classificações. Dentro dela nós temos aqui as conifrófitas, que sem dúvida é o maior grupo de gimnosperma que existe. Nele nós vamos encontrar as famosas coníferas, que como por exemplo de conífera nós temos aqui os pinheiros, as sequoias, a araucária. E vale aqui destacar, que seus troncos, e caules são bem lenhosos. Em geral suas folhas elas parecem um pouco agulhas, e ali ela tem um revestimento ciroso que vai evitar que as folhas elas venham ter ali uma perda de água. Nós vamos ter as cicadófitas, que são um grupo de gametas flagelados. Outras características marcantes é que as cicadófitas ela tem plantas como folha que lembram as palmeiras, como exemplo da cicadófita, que pode citar as cicas, que nessas plantas elas não há mais aquela dependência direta da água para a reprodução, como ocorria nas plantas vasculares sem semente. Então, a maioria das cicadófitas elas são plantas grandes, elas podem atingir a mais de 18 metros de altura. Então, suas folhas estão bem distribuídas ali no ápice do caule e formando ali uma coroa, que faz bem lembrar, as palmeiras. Outra nós temos aqui as gnetofitas, que esse grupo aí possui esses 3 filos, E nesses 3 gêneros nós vamos encontrar características que se aproximam muito com a angiosperma,
porque os seus cones nos faz lembrar, né, a inflorescência das gimnospermas, das angiospermas, corrigindo aqui. Então ela tem os seus cones, ela faz bastante similares, né, a essas inflorescências. Então ela se assemelha um pouco. E aí nós temos aqui as gnófitas, né, que o grupo que possui apenas uma espécie vivente, né, que é o Ginkgo biloba. Que nessas plantas observa-se também que a presença de gametófito masculino flagelado e as folhas dessas plantas assemelham-se a um leque. Como vocês podem aqui observar ao lado, né, nós temos aí a imagem da folha, né, que faz bem lembrar um leque. Com seus registros do período Permiano e atualmente possui apenas um gênero, né, de uma única espécie, né, a biloba, suas folhas são super características apresentadas nos ramos menores, folhas inteiras e nos ramos mais longos, lâminas lobada em forma de um leque, né? E a inversão é dicotômica, além de ser decídua, ou seja, que ela se torna dourada e cai durante o outono. E essas plantas elas são bem resistentes à poluição e por isso é encontrado muito em áreas urbanas, o que também pode ser observado, né? E ela é considerada, na sua espécie, ela é considerada como fóssil vivo, porque ela não sofreu, nos últimos 80 milhões de anos mudanças, né? Mas pôde observar que ela se manteve ali e ela é bem resistente à poluição, né? O fato é de que ela ter sobrevivido, né, os ataques ali nucleares que tiveram em Hiroshima e Nagasaki, né, por ela ter brotado em uma terra que estava totalmente devastada ali pela radiação. Então hoje ainda ela é considerada como um símbolo de paz e longevidade na cultura ocidental. Também aqui, em relação ao ciclo de vida das gigófitas, é que ela é dominada pelas gerações esporófita, né? Porque permanecendo os gametófitos dependentes do esporófitos. Então essas plantas elas são exclusivamente dioica, né? Ela é dioica. Os pólen e a semente elas são produzidas, né, por indivíduos distintos. Então o pólen ele forma-se em cones, né, polínico, e os óvulos estão expostos, né, e formam-se os pares, né, para as extremidades dos ramos férteis. Depois da fecundação, dão origem à semente, né, com 3 camadas protetoras, das quais uma é mais dura. Então as sementes maduras ela tem um tamanho, né, de aparência pequena, de uma pequena pluma. E isso ela vai emitir um odor, né, de manteiga rançosa, devido à sua presença do ácido, né, butanoico e o ácido hexanoico. E geralmente ele irrita a pele, né, de algumas pessoas. Então, apesar disso, também o seu caroço ele tem um cheiro de peixe e ele é muito apreciado na culinária japonesa e chinesa. Então, tem, né, a questão do incômodo em relação ao cheiro, mas por outro lado ele é muito apreciado na culinária. Então, algumas curiosidades aqui em relação, né, a essa planta, né, o ginkgo aqui, é que em alguns lugares do mundo vemos apenas o cultivo das árvores masculinas, né, por conta do odor, por conta da sua alta resistência à poluição, doenças e ataques de insetos. As árvores são as melhores para a plantação em áreas urbanas e principalmente nas avenidas principais. Os gingos e a árvore, né, oficial da cidade de Kumoto. Essa espécie também ela é muito usada nas artes, né, principalmente em bonsai, porque elas conseguem se manter pequenas artificialmente por muito tempo.
Essas folhas possuem substâncias que aumentam a circulação sanguínea. Então entra aqui a questão da curiosidade médica, principalmente para os tecidos cerebrais, auxiliando nos problemas de memória e tontura. Ela possui substâncias que são capazes de capturar os radicais livres, como um efeito de antioxidante, né, que ajuda na retardação do envelhecimento celular. Também ela possui ação contra alopécias, né, que é a queda de cabelo, a calvície, doenças brônquicas, enxaqueca, disfunção erética, por má circulação, problema de visão, como glaucoma e degeneração macular, e a depressão. Então, esses são alguns dos benefícios, né, e isso vai gerar o torno na questão econômica, porque tanto, né, existe o benefício medicinal, né, como a questão da beleza dela no cultivo, né, na ornamentação das avenidas. E fim, tá bom? Então, né, isso aqui é um pouco a respeito do nosso assunto aí da gimnosperma, viu? Qualquer dúvida depois, né, você comenta lá no que aí a gente vai estar interagindo, tá bom? Um grande abraço.